Salve, salve, galera tricolor. A gente vai estar reagindo aqui à repercussão da vitória do Fluminense. O Fluminense vence o Bangu 3-1. A gente vai estar reagindo aqui ao Sport Center. E a seguir falaremos mais de Fluminense, que venceu o Bangu por 3-1 e agora avança no Campeonato Carioca. O Corinthians com alerta ligado após a lesão de Yuri Alberto. Bahia e Botafogo entram em campo pela Libertadores durante essa semana. E Recopa. Flamengo encara Lanús na Argentina quinta-feira. Vamos falar de Fluminense então com Pedro Torre, que está lá no Rio de Janeiro, repercutindo aqui nesse Sport Center a vitória de 3-1 do Fluminense, que enfrenta agora o Vasco no Campeonato Carioca e no Brasileirão tem o Palmeiras pela frente, né, Pedrão? Exatamente. Tudo bem, João? Mais uma vez um abraço para você, para todos que estão conosco aqui no Sport Center, pessoal do estúdio, enfim, todo mundo acompanhando nesta terça de carnaval, ontem segunda de carnaval, pouco mais de 20 mil pessoas, 20.006 para ser exato o número de presentes ontem no Maracanã para Fluminense e Bangu. Parecia que o jogo poderia ficar até um pouquinho complicado para o Fluminense ali durante uns 20 minutos, mas aí saiu o gol do Savarino, um belo gol, diga-se de passagem, o primeiro dele com a camisa 11 tricolor, e aí tudo se acalmou. Canóbio fez depois 2-0, teve o pênalti no Santi Moreno, o Ganso, que recebeu até uma homenagem antes da partida de 300 jogos com a camisa do Fluminense, completou 3-0 e depois de uma falha do Freitas, o Ricardo Senna aproveitou e descontou 3-1, placar final. Fluminense, 16 vitórias consecutivas como mandante, tá mais tranquilo, tá de boa nessa temporada, vem bem com o Zubeldia e agora espera essa semifinal contra o Vasco. Aí, como você bem destacou, no passado já houve uma semifinal, mas foi de Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco. O Vasco levou a melhor nos pênaltis na ocasião, então os tricolores ficam nessa expectativa. A gente conversou ontem, estive ontem no Maracanã para acompanhar essa partida, conversamos ontem com personagens desse jogo, então a gente acompanha um pouquinho como é que foi o pós-jogo de ontem no Maracanã, algumas declarações. Vamos lá. Siempre quiero que mi equipo gane. El contexto del rival es el contexto del rival, la historia del rival es la historia del rival. Nosotros tenemos que estar enfocados en nosotros. Por supuesto que para pasar a la final tenemos que superar en este caso a Vasco y bueno, vamos a hacer todo lo posible para seguir avanzando en la Copa Carioca, que es lo que queremos. Con respecto a los números, a la estadística, digamos, en cuanto a estas cosas de récord y demás, francamente yo ya lo he explicado, por ahí no es algo que me guste destacarlo. No, me siento hasta incómodo. Que Fluminense se siga haciendo fuerte. Fazer o primeiro gol sempre é muito importante para pegar confiança para a sequência da temporada. Foi um jogo muito difícil nos quartos de final. Agora temos um jogo ainda mais difícil nas semifinais, mas agradeço a Deus pelo primeiro gol com essa camiseta. Tá então, Savarino falando, Zubeldia também. O Fluminense, como eu disse, teve uma boa atuação, venceu de forma até tranquila o Bangu ontem no Maracanã. Agora a expectativa para esse jogo contra o Vasco, fim de semana pode ser muito provavelmente no sábado à noite, essa expectativa. Então estamos esperando agora a confirmação da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ. Tá dando, na verdade, tudo certo, João, pro Fluminense nesse início de temporada, mas agora que vão começar, de fato, os desafios verdadeiros, digamos assim, com o mata-mata e o Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, tá vindo tudo pela frente aí. Boa, Pedrão, tá dando tudo certo mesmo. Fluminense avança no Carioca, está invicto no Brasileirão ainda, o terceiro colocado, se eu não me engano, em pontos, está empatado com o Palmeiras e com o São Paulo, 7 pontos. Dá pra gente colocar o Fluminense nesse patamar aí? A Mari mesmo falou na nossa primeira hora de Sport Center que dá pra pensar num Fluminense fazendo uma boa campanha no Brasileirão. Mas a maturidade dessa equipe do ano passado pra essa, não dá pra colocar ele ali figurando entre os top de lista ali? Flamengo, Palmeiras ou é demais? O Dom que falou, né, sobre ser um time talvez mais moldado para as Copas, mas que dentro do Campeonato Brasileiro dá para pensar ali, não necessariamente por título, mas
acho que essas posições ali, né? Porque assim, a gente fala sobre um trabalho que está acontecendo desde a temporada passada, que está, inclusive, melhorando, porque você ganha alternativas, porque você ganha o Savarino, que é um excelente jogador, você ganha o Arana, que pode ser uma ótima, né? Não só peça, entre aspas, ali para brigar com o René, mas você muda o jeito de você jogar. O Arana, ele chega muito mais, né? No ataque, ele te oferece por dentro também. Então, eu acho que se a gente pegar um recorte ali do que o Zubeldia já consegue em números nas partidas, né? Ainda não tem esses títulos que Abel tem na história do Palmeiras, ou que o Felipe Luiz já tem com o Flamengo nesse recorte de final de ano, inclusive, né? De Brasileiro e de Libertadores. Eu acho que é o trabalho, talvez, que melhor resultado tem. Como mandante diante de adversários, tem eliminação na Copa do Brasil. Aproveitar e mandar um beijo para um fluminense que está nos assistindo, Pablo, amigo do meu irmão. Torce muito pro Fluminense, então tá feliz. Agora vamos começar a enaltecer ainda mais o trabalho de Zubeldia aqui no Sport Center. André Donk, dá para cravar que é um dos melhores trabalhos no Brasil atualmente? Você tem o Dorival, que faz um ótimo trabalho no Corinthians, você tem o Felipe Luiz, que começou 2026 oscilando, mas, né, convenhamos, é um excelente trabalho no Flamengo. O Zubeldia tá ali? Ah, lógico, não dá para comparar com trabalhos mais longevos, né, como o do Abel Ferreira, o Felipe Luiz, por tudo que conquistou, mas se a gente pegar desde que ele chegou, é um dos técnicos que mais tem se destacado no recorte. E do início do Zubeldia... Recortando, comparando com os que chegaram na mesma época. Exato, então assim, porque você pode não ter título, teve a eliminação pro Vasco na semifinal da Copa do Brasil, mas um time em constante evolução. E chama a atenção, a resposta foi logo imediata. Agora ele tem numa pré-temporada um mercado que certamente ele também teve influência, a expectativa fica grande, assim. Eu acho complicado também projetar no Brasileirão por conta da profundidade dos outros elencos, ainda que seja um ano que vai ser atípico, porque a ausência de pré-temporada a mais adequada, a gente vai falar da questão física de jogadores que já está atingindo, por exemplo, o Corinthians. Sim. Então acho que isso pode tornar as coisas um pouco imprevisíveis. Se seguir a normalidade, eu acredito que o Fluminense vai lutar para se classificar às Libertadores por duas frentes. Via Brasileirão, embora não seja um favorito ao título, e na conquista de Copa do Brasil, na conquista da própria Libertadores, acho que tem um time para poder sonhar. A própria Libertadores, eu acho imagina? Que é um candidato. Não Olha acho só. que é o favorito principal, mas é um dos candidatos. Não seria uma surpresa um Fluminense bater campeão da Libertadores para mim, pelo que tem feito o trabalho com o Zubeldia. Mas acho que sim, dentro do que ele chegou, é um dos técnicos que mais tem se destacado, porque o time coletivamente melhorou muito. Acho que tem peças agora que tem chamado cada vez mais atenção. Tem ainda expectativa de mercado. Acho que ainda se você traz mais um zagueiro e os tão aguardados centroavante, aí a coisa fica ainda... sobe um pouquinho ainda mais de nível. Você imagina o desejo do Zubeldia pela Libertadores, né? Ah, sim. Pelo contexto de como foi com o São Paulo, de como cai pro Botafogo, que poderia ter avançado, que tem pênalti perdido, que tem aquela última bola ali, enfim. Então acho que ele chega com o Fluminense para essa Libertadores. E o São Paulo não vai para Libertadores, ele vai pro Fluminense. Desejando demais, vai. Exatamente. Agora, a gente enalteceu o Zubeldia, mas os reforços também dando um bom caldo, né? O Savarino fazendo gol, a Arana vai ser muito útil. Acho que sim. E já do meio da temporada, né? A Mari também tem batido bastante na tecla do Acosta, o quanto que ele foi uma peça importante. Ainda tem janela de meio do ano para mudar, né? As coisas, Exato. ainda pensando numa projeção de tudo, como tem acontecido. Pois é, e crescimento de jogadores que chegaram ao longo da última temporada. Por exemplo, o Hércules teve um início mais difícil. Depois se estabelece uma dupla excelente com o Martinelli. Canóbio demorou a amadurecer. O Canóbio demorou. Vamos ver o próprio Bernal também, não estabeleceu, mas agora tem jogos interessantes. Bem, então, assim, tem jogadores que têm se adaptado e sido peças bem importantes. E a gente fala de um time titular, acho competitivo. Não acho que tem, como eu falei, não é favorito ao brasileiro, porque não tem um elenco, por exemplo, como o do Flamengo, como o do Palmeiras. Mas eu acho que o Fluminense tem tido algumas peças de reposição que são interessantes, acho que ajudam a subir o sarrafo. Chega o Santi Moreno, tem Canóbio, tem Serna, tem o Savarino. Não vai ser todo mundo titular. Então, o próprio Soteldo. Então, você tem muitas peças ali nesse setor. Então, acho que o Fluminense tem um time bom para fazer um brasileiro seguro e brigar firme pelas Copas. É o Fluminense semifinalista do Campeonato Carioca e agora vai enfrentar o Vasco da Gama. Temos um clássico carioca nesse lado da chave. Afinal, do outro, temos um favorito, Flamengo contra o Madureira.
Vamos falar um pouquinho mais de São Paulo aqui? Vamos. Então é isso, pessoal. Eu concordo em partes. Fluminense, talvez, eu acho que o Fluminense tá com um elenco enxuto. O Fluminense está com um elenco que eu acredito que pode sim. A gente está servido em todas as áreas. Bem, poucas vezes o Fluminense esteve assim tão bem servido nas áreas. Hoje a gente não depende 100% do Ganso para a criação. A gente tem o Lúcio, ainda tem o Savarino, ele também pode jogar como 10, mas ele entra ali também para substituir o Serna, o Canóbio, Soteldo. Tem o Santi Moreno, que eu acho que é o que falta se encaixar. Lembrando que a gente ainda tem Riquelme e Felipe. Eu acho que a deficiência hoje é centroavante, né? O Cano vai voltar. Acredito que Cano esse ano, expectativa de torcedor, Cano vai brocar esse ano. Expectativa. Agora, falando deficiências, é a zaga. A zaga é a principal deficiência. Freitas, ele é muito... como a gente pode dizer, ele é avulso, né? Bem avulso. E Ignacio também não traz segurança. O James vem aí, ainda não, eu acho que ainda não se adaptou, mas não joga mal, não compromete. E eu acho que a gente precisava aí de mais de um zagueiro para complementar esse elenco. Eu acho que a gente vai disputar. A gente tem Guga vem jogando bem, né? Guga é muito ele às vezes ele compromete, mas ele vem jogando bem. Samuel Xavier, Guga, a gente tem Arana, René tá jogando fino. René, que expectativa era comprometer, mas ele não compromete, às vezes ele não joga tão bem, mas ele não compromete. E Arana, que acredito que também vai jogar muito. Então, acho que o elenco do Fluminense dá sim, principalmente se ganhar esses jogos de início, que a maioria dos times não vão levando tão a sério, vão negligenciando esses pontos. Então, se o Fluminense criar uma boa gordura agora, ganhar os jogos que tem que ganhar, jogos dentro de casa, jogos contra times inferiores, a gente sim consegue chegar ao título. É difícil, né? O foco principal sempre vai ser Libertadores, mas eu acredito que o Fluminense tem time para disputar esse campeonato. E se a gente se a gente tirar Flamengo e Palmeiras como favorito, quem é que sobra? Corinthians? Corinthians é bem atípico. Corinthians ganhou a Copa do Brasil porque enfrentou o Vasco, né? Vamos ser sinceros. Se o Fluminense não tivesse entregado pro Vasco ali, a gente ganhava essa Copa do Brasil, sem dúvidas. Não tenho dúvida alguma. Agora, falando de São Paulo, pode até ter começado o campeonato bem. Cruzeiro não começou bem. Sobre o Cruzeiro, né? Por elenco, mas não começou bem. O brasileiro é muitas rodadas, então não dá para cravar que tá fora. Não, mas falar que tem alguém fora já é loucura nesse momento de 2 rodadas. Mas Fluminense, eu acho que pode ser uma opinião clubista, né? Mas eu acredito sim. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Se for tricolor, tem que se inscrever. Eu vejo que a galera não tá se inscrevendo. Então, eu acredito que está sendo mais assistido pelos rivais. Então, se for tricolor, se inscreve no canal, comenta se é tricolor. E tamo junto.